Introdução. Você acorda em Tenochtitlan. Olá pessoal, hoje à noite nós vamos viajar até um lugar que parece mais sonho do que realidade. Uma cidade construída sobre a água, cercada por jardins flutuantes onde o clima é cuidadosamente cultivado como se fosse uma colheita a mais. Você está prestes a acordar em Tenochtitlan, a capital asteca, onde até o ar parece ter sido plantado com intenção. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. Me conta nos comentários de onde você está ouvindo e que horas são aí. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo, e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você abre os olhos sobre um colchão de palha macia. Está em uma palafita modesta, feita de madeira clara, e coberta com folhas de palma. O som de água correndo mansa chega aos seus ouvidos antes de qualquer pensamento. Um aroma leve de flores silvestres e terra úmida atravessa a cortina de tecido que balança suavemente com o vento. Você se levanta devagar. Lá fora, o mundo não é feito de ruas, mas de canais espelhos d'água que cortam a cidade como veias tranquilas. Pequenas canoas deslizam em silêncio. E por todos os lados, jardins. Jardins que flutuam, produzem, respiram. Jardins que moldam o clima. Jardins que te esperam. Você pisa em uma passarela de madeira que liga sua casa à chinampa mais próxima. O som da água contra os pilares baixos é constante, como um tambor distante que embala cada passo seu. À sua volta, faixas de terra cercadas por canais se estendem até onde os olhos alcançam, mas não são pedaços de terra comuns. Essas são as chinampas. Você repara em árvores altas nas pontas das ilhas, são auejotes. Enquanto você caminha entre fileiras de milho, amaranto e flores, percebe que tudo é meticulosamente organizado. As plantas crescem em padrões que parecem quase artísticos. Mas não é só estética, é estratégia. Elas foram colocadas de modo a cooperar umas com as outras, menos algumas repelem pragas, outras atraem insetos úteis. Algumas crescem rápido e sombreiam as mais frágeis. Uma verdadeira vizinhança vegetal. Historiadores ainda discutem se os astecas desenvolveram esse sistema sozinhos ou se aperfeiçoaram técnicas herdadas de culturas anteriores, como os xochimilcas. O que não há dúvida é a eficiência. Uma chinampa bem cuidada poderia produzir várias safras por ano, o suficiente para sustentar uma cidade inteira construída sobre água. Uma curiosidade que te faz sorrir. Havia chinampas flutuantes de verdade, pequenas ilhas móveis usadas como viveiros ou até como jardins cerimoniais. Elas eram empurradas pelos canais como barquinhos de terra, carregando flores para oferendas ou plantas jovens em busca de um novo lar. Você observa uma mulher colhendo folhas verdes com cuidado. Ela canta baixinho, algo repetitivo e suave. Cada movimento é lento, preciso, quase ritualístico. Você sente que está diante de um sistema que não apenas produz alimento, mas que ensina a paciência em si. E você aprende, aos poucos, que nesse lugar nada se apressa, menos nem a água, nem o solo, nem o tempo. Clima sob controle, névoas, brisas e árvores. Você se deita na sombra de um auejote, o ar é mais fresco aqui. Você nota como a vegetação ao redor, menos as árvores, as plantas altas, os próprios canais menos, cria um clima diferente, um clima particular. Enquanto o sol se ergue com calma, começa um fenômeno silencioso. A água dos canais evapora devagar, subindo como um vapor tímido, mas as árvores bloqueiam parte dessa subida. As folhas, como telhados naturais, mantêm a umidade por mais tempo. É como se as chinampas elas soubessem pescar névoa, segurando o frescor como quem retém um segredo. Você caminha por um corredor de terra entre dois canais. A brisa sopra de forma constante, sempre vinda da água gentle. Os canais funcionam como longas correntes de ar frio. A própria disposição das chinampas ajuda a canalizar esse vento, levando frescor até as casas, até os mercados, até as pessoas. Uma criança passa correndo com um cesto de flores. Seus pés tocam a madeira com leveza, e o som quase se mistura ao murmúrio das folhas. Ela sorri para você como quem sabe de algo que você ainda está descobrindo. Você para diante de uma árvore e observa as folhas. Algumas estão úmidas. Outras parecem mais secas. Um homem parado ao seu lado murmura que é possível prever a chuva só de observar isso. Para ele, cada folha é como uma página do tempo. Historiadores ainda discutem se os astecas compreendiam plenamente os efeitos climáticos das chinampas ou se apenas perceberam seus benefícios com a experiência. Mas é difícil não acreditar em intenção quando se está aqui, sentindo o ar mais leve, os pés mais frescos e o sol menos agres. E uma curiosidade que te faz rir baixinho. Acredita-se que certas áreas das chinampas eram usadas para meditação justamente por causa da névoa constante, como se estivessem no modo não perturbe natural. Voca Seia Baxa. Mergulhe a mão no canal. A água está fria, quase surpreendente. E logo entende.
Essa temperatura está ajudando tudo ao seu redor a se manter estável. O calor excessivo evapora, mas a sombra segura a umidade. O vento sopra, mas a água amortece. Nada escapa rápido demais. Você respira fundo. O ar entra leve como ser filtrado por folhas. Aqui o clima não é uma surpresa, é uma construção. Tashido feino, trançado entre raízes, águas e silêncio. Jardinagem sagrada. Plantar como ato espiritual. O caminho à sua frente se abre para um espaço circular, cercado por tinampas organizadas de forma diferente, não afileirados. Aqui, as plantas crescem em espirais, círculos concêntricos, e algumas desenham figuras simbólicas vistas apenas de cima, menos se alguém tivesse, digamos, um drone asteca. Você percebe que está em um jardim cerimonial. É neste momento que você entende. Para os astecas, jardinagem também era uma forma de religião. Cada planta cultivada carregava uma função espiritual. Algumas eram dedicadas a Tlaloc, o deus da chuva. Outras, a Xochquetzal, deusa das flores e do amor. E muitas eram usadas para marcar os ciclos do calendário cerimonial. As flores, por exemplo, abriam em datas específicas. Ao observá-las, os sacerdotes sabiam quando iniciar rituais ou preparar os campos para a próxima safra. Você observa uma mulher de cabelos brancos, desenhando linhas na terra com um bastão fino. Ao lado dela, uma criança segura uma cesta com sementes. Nenhuma palavra é dita, apenas gestos. Como se tudo já tivesse sido ensinado em silêncio por gerações. Historiadores ainda discutem se esses jardins tinham funções puramente simbólicas ou se também influenciavam decisões práticas, como quando plantar ou colher. Mas entre um ciclo de flores e outro, você começa a achar que a dúvida é desnecessária. O simbólico e o prático aqui andam de mãos dadas, como primos próximos. Você encontra uma chinampa repleta de pequenas oferendas, milho empilhado com cuidado, flores, pequenos bonecos feitos de barro e até uma concha. Não há ninguém por perto. Apenas o som da água batendo suave nas margens. O ritual já passou, mas o gesto permanece. Uma curiosidade: você caminha entre plantas que parecem ouvir seus passos. Aqui cada broto é uma palavra, cada flor é um lembrete de que o tempo não se mede em relógios, mas em ciclos vivos. O solo fala. Se você estiver disposto a escutar, você retorna ao barco, agora deslizando lentamente por um canal que parece mais silencioso do que antes. O sol está se pondo atrás das colinas distantes, tingindo o céu de laranja e lavanda. Mas o que chama sua atenção não é o pôr do sol. É a mudança sutil no ambiente. Algumas delas estão abandonadas, cobertas por ervas daninhas. Outras foram convertidas em espaços para festas, com luzes coloridas penduradas entre os alvejotes e alto-falantes encostados ao lado de hortas. Há também canoas pintadas com nomes em espanhol e turistas tirando fotos com celulares. A tradição flutua ao lado da modernidade. E às vezes os dois se chocam um pouco. Você sente uma leve tristeza, mas também uma esperança silenciosa. Nem tudo foi esquecido. Ali adiante você vê um homem jovem, ajoelhado sobre uma chinampa ainda fértil plantando algo. Ele está só, com uma camiseta desbotada e calça dobrada. Sua enxada não é de pedra, mas seus gestos são antigos. Ele trabalha devagar, como quem sabe que a terra tem seu próprio ritmo e não está com pressa. Muitos descendentes dos povos originários ainda vivem e cultivam aqui. Alguns deles estão sendo restaurados, outros reinventados, e embora nem todos os canais sejam puros como antes, a estrutura ainda respira. Você passa por uma chinampa onde há crianças brincando. Elas correm entre as plantas como se estivessem em um parque mágico. Uma delas pega um punhado de lama e sorri. E naquele sorriso, algo antigo se manifesta. Não é uma lembrança menos, é uma continuação. E aí vem a última curiosidade da noite. Estudos recentes mostram que áreas urbanas com jardins e canais inspirados nas chinampas têm temperaturas locais até 4 graus mais baixas do que zonas asfaltadas. Sim, o futuro talvez precise voltar a ser um pouco mais parecido com o passado. Você fecha os olhos ouvindo o barulho do remo na água, o canto de um pássaro que não quer dormir cedo, e a conversa leve entre o vento e as folhas. E sente que o clima, aquele clima cultivado com tanto cuidado, ainda sussurra que é possível recomeçar. A última luz sobre a água. Agora, o céu está quase totalmente escuro. Só restam reflexos suaves dançando na superfície do canal. O barco em que você está balança levemente como se embalasse não só o corpo, mas os pensamentos. O dia terminou e a terra mais uma vez respirou em paz. Seu corpo relaxa. Primeiro os ombros, depois as mãos. Até os pensamentos começam a afrouxar, como se fossem raízes, se soltando da tensão do dia. E mesmo que você não esteja mais ali, algo daquilo ficou com você. Uma memória leve do solo molhado, do cheiro da folha fresca, do som do remo cortando o silêncio. Você pode voltar,
quando quiser. Sempre haverá um jardim esperando. Sempre haverá uma ilha flutuando, firme, feita de lama e paciência. Por agora, deixe tudo ir.